Com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração para esta noite. E o texto bíblico está na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 13. O texto é explícito dizendo: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisões por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, os que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Amém. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que a proposta é cristocêntrica e com base no que Paulo pede para se refletir no passado. Quando Paulo escreve esta carta a uma igreja gentia, ele pede para que ela lembre do passado, de como eram e de como viviam, sem Deus e sem esperança. Então eu quero pegar por parte este contexto para trazer a nossas mentes, pois sabedor que eu não prego e não vou pregar para super-heróis, nem para super seres humanos, mas para seres humanos passivos de erros, de decepções. Portanto, quero usar o texto, Vanessa, Tainara, para tentar mostrar para você que independente das circunstâncias, ainda há esperança. Quando nós analisamos o contexto da eternidade, a forma da criação de Deus, o porquê o ser humano como um todo, independente da classe, independente da sua etnia, para que ele foi criado. Os irmãos hão de convir que o contexto bíblico, com base em Ezequiel, ele mostra um princípio, uma abertura que Deus dá a ele e a Isaías acerca da eternidade. Quando nós analisamos a criação, os irmãos observam que hoje nós habitamos em um planeta chamado Terra e, obviamente, criado por Deus. Porém, a Bíblia fala de passado, de eternidade. Quando nós analisamos, debruçamos sobre o livro do Gênesis, os irmãos vão observar que no capítulo 1, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Há um ponto final, no final do versículo 1. Portanto, neste ponto, subentende-se de uma forma teológica que é um período mineral, o primeiro período de que a terra foi criada. Porém, este período mineral elevava a terra à beleza, a ponto do que, porque tanto se briga hoje, as pedras preciosas, o ouro, a prata, diamante, carbono e assim por diante. Essas preciosidades habitavam na superfície da terra, enaltecendo, brilhantando e dando vida. Então os irmãos hão de convir que sempre houve a expansão céu, terra, expansão azul. E dentre estas primeiras criações, vêm seres angelicais. Os primeiros seres a elevar a Deus em adoração foram anjos. Anjos criados para formas eternas, de forma
eterna. A Bíblia, no contexto de Ezequiel 28, nos mostra que estes anjos tinham uma função, tinha um dever na terra de enaltecer, de elevar tributos a Deus por meio de louvor, por meio dessas pedras que eram transformados em louvor. Ou seja, então Deus está no Monte Santo, Deus está no mais alto trono, cria os anjos, cria a terra, e o dever dos habitantes da terra, até aqui, anjos, seres imortais, era desta terra elevar a Deus louvor, adoração e majestade. Porém, do capítulo 28 de Ezequiel, a Bíblia diz que havia um ser único, responsável, que só ele poderia comparecer diante do Monte Santo de Deus. E o seu nome era Anjo de Luz, Lúcifer, por ser perfeito. Ezequiel, no capítulo 28, ele vai mostrar, a partir do versículo 12, que na terra havia lugares de adoração, conhecidos como santuários. Foi dito aqui, hoje nós estamos em um espaço público, mas se tornou um lugar de santuário, um lugar de adorar. Então, só para os irmãos ter uma pálida ideia, o dever de toda criatura angelical, independente de onde estivesse nos seus santuários, era elevar, reconhecer em gratidão a Deus em forma de louvor. E um ser chamado Lúcifer recolhia destes santuários esta adoração em meio às pedras fulgurantes. Transformado em louvor, ele guardava no coração e subia ao Monte Santo de Deus. Chegando ele pela perfeição diante do monte de Deus, ele abria o coração. Quando ele abria o coração, vinha os louvores e a glória dos anjos debaixo da terra, e a voz era louvor, gratidão. Então, diante de Deus, o Lúcifer era o caminho para a terra o adorar, e a voz bradava no céu: tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de majestade, e a terra está cheia da tua glória. Então, todos os dias, isto era praxe, os anjos levavam adoração a Deus. Portanto, vem a soberba. Vejam que a soberba começa no ser angelical. Agora diz Ezequiel que Lúcifer se ensoberbece, a sua beleza, a sua grandeza, fez ele achar que era importante. Então, como Deus o tinha perfeito, ele vai negligenciar. A Bíblia diz que ele vai negociar, ele vai comercializar, ele vai fazer tratado com o que não era dele. Por exemplo, chegava num santuário e contaminava o anjo e dizia: esta glória não vai mais subir, ela vai ser para mim. E ele começou a multiplicar o seu comércio, e pela multiplicação do seu comércio, ele contaminou os seus santuários. Então ele consegue contaminar uma terça parte de todos os anjos do planeta Terra. Então, quando ele contamina e já tem 30% a seu favor, 33%, então ele se auto-acha-se. Ele diz: agora diz Isaías, eu vou subir, e não vou subir mais como era antes. Eu vou subir acima das mais altas estrelas, vou subir acima das mais altas nuvens.
nuvem e vou estabelecer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então diz Isaías que ele sobe. Quando ele sobe, o Todo-Poderoso já o esperava e já disse a ele, antes dele se estabelecer, Deus já disse: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas foi achado iniquidade em ti. Por isso eu vou acender um fogo consumidor dentro de você e te atirarei à terra, humilhado e envergonhados, e todos o verão. Então diz a Bíblia que Lúcifer é atirado com ímpeto de justiça à terra, e os anjos que se contaminaram perderam o direito e já foram julgados e condenados sem direito a outra chance, sem ter esperança de absolvição. Então os anjos que não se contaminam são recolhidos da terra, e a terra fica sem forma e vazia, deteriorada. Agora as águas vêm e cobre a terra mineral, as pedras preciosas elas descem para o subsolo, e agora na face da terra só água, só treva, só abismo. Agora a terra não adorava mais a Deus, não subia mais louvor e não havia mais perspectiva humana de recomeço, mas o onipotente Deus, acima das trevas, acima das águas, preserva o seu espírito sobre a face do abismo, dizendo: ainda vai ter louvor subindo da terra, ainda vai ter adorador me adorando da terra. Mas aqui só as trevas. Vem o versículo 2 do capítulo 1 do Gênesis: a terra era sem forma e vazia, e a face do abismo habitava na face das águas o Espírito de Deus. Então Deus diz: vou recomeçar, haja separação entre as águas e a poção seca. As águas se separam e a terra vem. Ela já estava, a separação. Então Deus chama as águas mares e a terra a poção seca, terra. Aí o capítulo 1 mostra que Deus vai decorar, Deus vai criar tudo, botar no jeitinho. Se você lê Ezequiel, Lúcifer habitava no lugar especial, no monte, no jardim, no Éden. Agora Deus prepara a terra, tudo bonitinho, tudo que há na terra foi Deus que traçou com um objetivo. Capítulo 2, terminou o capítulo 1, diz: terminou Deus no 6º dia e viu que era bom, estava perfeito, ajustado. Quando começa o capítulo 2 do Gênesis, com toda a beleza, faltava o especial, faltava o adorador. Aí quando surge Deus, vamos criar, façamos o homem, o ser humano, a nossa própria imagem e semelhança. Veja que o homem não foi feito para outra coisa a não ser adorar a Deus. Porém, o escritor aos Hebreus faz uma anotação que dá para entender. Capítulo 2, ele diz que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me formou e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então Deus faz agora um adorador, não como os anjos num estado eterno, mas para viver e não morrer, mas com limite. Por quê? Porque os anjos eram eternos, pecaram, perderam a esperança, não tiveram outra chance. Aí Deus diz: agora eu vou fazer o homem um pouco menor, porque se ele errar, eu não tiro a esperança dele. Se ele errar, eu não desisto dele. Se ele errar, eu dou outra oportunidade a ele. Então olha para quem está ao teu lado, diga: quando Deus te fez,
Quando Deus te formou, Ele já te fez com direito a não perder a esperança. Ele já te fez com direito à segunda chance. Ele cria o ser humano. Coloca o ser humano num lugar especial, chamado Jardim do Éden. Agora a terra tinha um único lugar geográfico que podia adorar a Deus. E agora era todos os dias, diz a Bíblia, que era todos os dias, tinha culto na terra. E agora, como o homem, Adão era menor, não subia. A Bíblia diz que o próprio Deus descia no Éden. O homem o adorava, dialogava. Deus subia, outro dia após dia. Aí vem o inferno e vai ludibriar o homem. O pecado vem e o ser humano é ludibriado pelo seu egoísmo. Agora o inferno contamina o homem e a igreja é fechada. O único lugar de adorar a Deus no planeta foi fechado pela ignorância, a soberba do ser humano. O pecado veio e pelo pecado veio a morte. Agora o inferno entra em batalha para que este adorador nunca mais volte. Aí vem Deus, percebe o erro do homem, mas não desiste dele. O expulsa do paraíso, fecha a igreja, o único lugar geográfico de adoração, e manda ele sobreviver pelo seu próprio suor, mas não perde a linha. Capítulo 6 do Gênesis, já é uma geração e não tinha adoração. O único lugar estava fechado, não havia praticamente mais esperança. Capítulo 6, vem Deus e resolve sancionar de uma vez por toda, dando fim. E o pecado foi tão grave que não tinha mais possibilidade. Aí Deus resolve: vou destruir, vou dar cabo, vou desistir dele. Então diz Deus: o meu espírito não intercederá para sempre com ele, porque o homem é carnal. Então eu vou dar fim a ele e tudo o que eu criei. Quando Deus sanciona e libera a destruição cabal por meio do dilúvio, vem algo chamado graça, segunda chance. A graça é favor que não se merece. Por isso que a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, e pela graça veio o amor, e pelo amor a esperança não morreu, e Deus preservou o ser humano. Veja que pela segunda vez as águas vêm e cobrem a terra. Mais uma vez a terra agora mineral é destruída pela impetuosidade do dilúvio. Mas você não vê mais treva. Por quê? Porque no primeiro estágio mineral os anjos foram condenados sem esperança. Agora no segunda condenação o homem é absolvido pela graça. Mesmo as águas cobrindo, não havia treva, porque em cima das águas ainda tinha 8 adoradores preservados para a história do ser humano. O dilúvio vem. Capítulo 7, devasta a terra. Agora o estado mineral decepcionou. A terra natural decepcionou. O ser humano se torna decepção. Aí vem o capítulo 8 do livro do Gênesis. Aí Deus lembra de Noé e a graça vem. Aí Deus tira a geração de Noé da arca e distribui, e retribui, devolve tudo que Adão perdeu. O direito de recomeçar, o direito de povoar a terra, o direito de adorar. E encham a terra, povoem, sejam felizes e me adorem. Só isso que Deus pediu do ser humano. Mas a geração de Noé decepcionou. O pecado veio e eles se autodenominaram e quiseram se tornar famosos e importantes. Aí Deus embarga o projeto. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis.
No capítulo 12 do Gênesis, como a terra não havia mais um lugar de adorar, aí Deus disse: eu vou criar um projeto meu, eu vou formar um povo meu para adorar o meu nome, porque da terra não vem mais adoração. Aí propõe a Abraão a promessa de Israel, e por meio de Abraão, a Bíblia diz que Deus levanta Israel. Agora, por meio de Israel, Deus levanta rituais de adoração. Agora a terra tem de novo um lugar chamado tabernáculo, aonde Israel parava. Agora a terra tem de novo um sacerdote intercessor chamado Arão. Agora em todo o planeta Terra, só um único povo chamado Israel era detentor das promessas e da esperança. Só ele adorava, e desprezado todos os outros. O pecado e a morte prevalecia, porque o inferno era quem comandava as atitudes humanas. Então Deus agora investe tudo em Israel, e Israel era adorador. Uma vez por ano, a Bíblia diz que o sacerdote Arão, o sumo sacerdote, entrava no lugar santo dos santos. Só ele tinha o direito de entrar puro diante de Deus. E se ele tivesse puro, a glória descia, o povo adorava, e Deus renovava a história de Israel como projeto restaurador. Mas vem o pecado, vem a morte e detona com Israel. O pecado vence, o pecado ganha, o inferno ganha, e Israel perde, e a presença de Deus vai embora. O templo é destruído, não havia mais perspectiva de vida. Agora o templo cai por terra, e não havia mais lugar geográfico no planeta de adoração. Aí Deus vai buscar Israel de volta só aos pedaços, quando não havia mais esperança. É aqui que entra Jeremias, quando o único lugar da terra, chamado Jerusalém, quando o único lugar do planeta é devastado, em vez de glória, em vez de louvor e de adoração, só tinha miséria. Quem olhava dizia: não tem mais jeito. Quem olhava, acabou. Aí Deus levanta um filho de sacerdote que nem profeta era, para no meio da desgraça continuar dizendo: ainda há esperança, ainda há esperança, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Mas não conseguiu reverter Israel. Israel se entregou. E o único lugar de adoração foi embora. A terra não adorava mais a Deus. O único lugar era Jerusalém. Mas o pecado e a morte venceu. A ponto que a nossa condenação, independente de ser rei ou súdito, presidente ou ministro, prefeito ou gari, pobre ou rico, negro ou branco, a nossa condenação foi ratificada. O nosso caso chegou à última instância, transitado e julgado. Estavam nós, com a sentença determinada, a condenação, morte eterna. Não havia mais esperança. Só para você ter uma ideia, para Israel, o negro não adorava. O gentil como nós, disse Paulo, vivia longe dessa aliança e nem esperança tinha. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 5, você vai ver uma revelação disso daqui. Quando Deus mostra a João esse período, quero acreditar. João diz que quando entra no céu, ele é impactado por um ser soberano sentado no trono, o juiz supremo de toda a terra. E a única coisa que o chama a atenção é a sentença. A sentença estava escrita num rolo na mão direita, por dentro e por fora, lacrada com 7 selos. Era a nossa sentença condenatória. Não havia mais esperança na ótica humana. Estávamos sem esperança e perdidos.
O inferno já contava com a vitória. Nenhum advogado queria assumir a nossa causa, porque era insustentável, era irrevogável. Aí João diz que o que desesperou é que um anjo, quando viu, gritou: João, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos céus foi encontrado alguém, João, que quisesse assumir a causa de vocês. Você vai observar aqui que em todo o Velho Testamento você não vê Jesus aparecendo como Filho de Deus. Você vai ver teofanicamente o anjo do Senhor, sabedoria, esperança, paz, mas os céus não conhecia ele como filho, como guerreiro. Então, quando todas as esperanças do ser humano, quando a morte e o inferno dizia acabou, quando ninguém queria assumir a nossa culpa, aí Paulo diz que ele disse: eu vou, Pai. Mas você é Deus. Não, eu vou abrir mão do direito de ser Deus, vou me humilhar, vou descer e vou assumir a causa deles. Veja que se você, Paulo diz, olha o passado, veja quem você era, olha o que é que a Bíblia diz no contexto de geração e esperança. Você percebe que o Éden de Lúcifer corrompeu-se, e a partir daí ele vinha corrompendo, porque ele corrompeu Adão. E em Adão não houve esperança. Mas a Bíblia diz que Adão gerou a Sete, mas em Sete não houve esperança. Mas Sete gerou a Enos. Na geração de Enos aparece uma esperança, porque está escrito que nos dias do Enos começaram a ter culto de novo, invocar o nome do Senhor. Mas nos dias de Enos a esperança se esvaiu. Mas a Bíblia diz que Enos gera Cainã, e Cainã Malalael. Malalael gera Jared, Jared gera Enoque, Enoque gera Lameque, Lameque gera Noé. E veja que nos dias de Noé vai a esperança embora e fica sobre 8 pessoas. Depois do recomeço do dilúvio, Deus insiste e não desiste do ser humano. A Bíblia diz que Sem, filho de Noé, pega como parte de esperança, mas decepciona. Sem gera Arfaxade, Arfaxade gera Elá, Elá gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Nos dias de Abraão aparece a esperança de Israel como salvação da raça humana, mas vem o pecado e detona. Mas Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos como linha de esperança: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, José e a Benjamim. A Bíblia diz que a esperança vem para a tribo de Judá. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed a Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, 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 este vai trazer esperança. Davi gera Salomão, mas não resolve. Salomão é Roboão, Roboão Abias, e o inferno vencendo. Abias a Asa Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia Jotão, Jotão a Acais, e Acais é Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés a Josia, e Josia Jeconia. Aí vem o pecado e detona Israel e leva para o cativeiro. Acabou a esperança de Israel e dos gentios. Aí vem Mateus capítulo 1 dizendo: depois da deportação babilônica, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde é Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, e Azó Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim é Eliúde, Eliúde é Matã, Matã é Eliasar, Eliasar Jacó, e Jacó José, que foi marido de Maria, e no ventre, e no ventre, e no ventre de Maria, e no ventre de Maria, e no ventre de Maria. A esperança vem, a esperança vem, a esperança vem, a esperança vem.
Ainda. Esperança. Ele agora vem assumir como guerreiro. Porque nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno ninguém. Ele é rejeitado quando vem pelo seu próprio povo, mas ele não desiste. É a partir daqui que todos que não tinham esperança começaram a ter. Aqueles que Paulo havia falado, como nós gentios, que vivia no mundo sem Deus, sem paz e sem esperança. Enquanto os circuncisos diziam que só eles tinham direito, agora Jesus vai pregar para quem não tinha. É neste período anticruz, antes da cruz, que onde ele passava, encontrava os descartados, os marginalizados. O templo, o lugar de culto, os seus exteriores eram cheios de pessoas descartadas, negros, aleijados, cegos, pobres, que a única forma que tinha de sobreviver era pedir esmola e esperar o dia de morrer, porque não havia mais esperança para eles. Quando Jesus vai começar a pregar a esperança de vida, ele não vai pregar para os perfeitos. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que era perdido, o que se havia se perdido. Eu não vim pregar. Ele disse: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Ele veio para você que acha que não vale nada. Ele veio para você. A Bíblia diz que os seus maiores sermões não foi em catedrais. Os maiores sermões era onde estavam os aleijados, era nos tanques de desprezos, era onde ninguém queria ir. Leproso, quer ser limpo? Quero, fique limpo. Cego, o que é que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Vê, a tua fé te salvou. Senhor, esta mulher pecou, e pela lei ela não tem mais esperança, perdeu a oportunidade, ela tem que ser apedrejada. Quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra nela. Mulher, vai em paz, mulher, os teus pecados estão perdoados. Uma dessas mulheres que não tinha esperança, a quem diga que era Maria Madalena. Lucas diz que Jesus foi jantar na casa de um homem importante da lei judaica, fariseu. E quando Jesus chegou na casa dele, que sentou com os discípulos, essa mulher entra. Ela quebra protocolo, porque ela aqui antecipa a gratidão. Jesus já tinha perdoado, mas ela não resistiu, porque pela legalidade da hospitalidade, uma mulher como ela não tinha direito de entrar naquela casa.
por ser um descarte da sociedade. Mas ela não resistiu ao que Jesus fez, trazendo esperança quando ela não tinha. Então ela pega um perfume muito caro, que enquanto aquele homem não atuou pelo contexto da hospitalidade com Jesus, ela chega adorando. Ela derrama sobre os pés dele um perfume glorioso. Ela enxuga com os cabelos as lágrimas que caíam nos pés dele e nos seus próprios olhos. Aquele fariseu que achou que era alguma coisa, ele incomodou e disse: se ele soubesse quem era esta mulher, ele não aceitaria. Mas ele disse: Simão, eu sei de tudo, Simão. Eu perdoei ela mais do que você, porque ela me amou mais, Simão. Eu dei esperança quando ela não tinha. Eu sei o que é que ela está fazendo. E por causa disso, levaram ele à cruz. Eu acho lindo. A maior mensagem do Evangelho é a cruz. Porque a cruz, ela foi usada para tirar a nossa esperança. Se os irmãos observar pela lei de Moisés, o que regia a religião, maldito era todos que fossem pendurados no madeiro. Todos. Pela lei política romana, era vergonha, era fim de história, fim de carreira. Então a cruz era para eliminar a nossa esperança. Condenam ele à morte de cruz. O inferno aposta tudo para tirar a nossa esperança e diz: vamos matá-lo de uma forma abrupta, irresponsável e terminal. Ele é crucificado. Os irmãos vejam que o impacto era tão grande que até os amigos mais íntimos desanimaram. Os amigos mais íntimos desistiram. Pedro, um dos mais íntimos. Imagina a cena, gente. Eu congrego 3 anos e meio com o pastor André. E na hora que ele precisar de mim, eu digo: não, nunca congreguei com ele, eu nem conheço ele. Traz para a realidade. A ameaça, por conta da pressão que era grande. A maioria desistiu. E outros diziam: acabou a nossa esperança. Crucifica-o! Tira-o da cruz! Como indigente, como insurgente. A nossa esperança estava incógnita. O inferno dizia: acabou. A morte dizia: resolvi. O inferno dizia: foi ratificada a condenação. Agora não tem mais outra coisa. Trânsito e julgado. Condenados. O desespero bate. O comércio de Israel fecha às 5 a 6 horas da noite da sexta-feira. Ele já está no túmulo. O sábado o comércio é fechado, só abre à noite. Sábado de madrugada, domingo de madrugada, algumas mulheres sem esperança foram ratificar, foram ao sepulcro, compraram o bálsamo com o objetivo de encerrar a comemoração, embalsamando o corpo, o resto mortais de Jesus. Quando chegaram no sepulcro, a pedra estava revolvida. A porta do túmulo estava aberta. Mas o desespero cega a visão de esperança. Elas entram, o túmulo está vazio, o desespero vem.
Aí vem um anjo e pergunta: vocês estão procurando o quê? A Jesus. Só que o nome Jesus é comum lá. Aí o anjo diz: a Jesus, o Cristo. Sim, está aqui, mas não. A morte não pôde contê-lo. As mãos dele estavam limpas. O pensamento dele estava limpo. Ele não tinha pecado. E a morte não pôde vencê-lo. E nem o inferno. Ele está vivo. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Agora em março eu estive lá. Eu não estou pregando o que eu ouvi, mas agora o que eu ouvi. E algo que me impactou é quando eu entrei com um judeu dentro do sepulcro. Eu tudo limpinho, aquela coisa sempre pego. E quando eu saí em lágrimas, quase correndo de tanta alegria, quando eu olhei para a rocha, eu disse: mas não ficou nada daqui dentro. Ele disse: não, a única coisa que restou foi isso aqui, ó. Quando eu olhei, a montanha toda rachada. O que foi? O terremoto que a natureza não aguentou. Quando a esperança voltou, quando ele voltou a viver, ele está vivo. Aqui está uma das maiores mensagens que muitas vezes a gente esquece. Depois de tantas decepções, você teria coragem de ir atrás de Pedro de novo? A notícia era: Pedro não é crente mais não, Senhor. Ele disse que nem conhece o Senhor. Pedro está desviado. Tomé, Senhor. Tomé largou o coral, Senhor. Disse que não acredita nas esperanças dele e foi embora. Ele vai buscar um por um, gente. Tomé, toca aqui, ainda tem esperança, Tomé. Pedro, eu te amo, tu me ama, Pedro, ainda há esperança. Olha para quem está ao teu lado, diga a ele: não desiste de você. Diga: independente das circunstâncias, ainda há esperança. Diga: o teu fracasso não é maior do que o amor dele. Ele é maior, o amor é maior, o amor é maior. Aí olha que coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Nem precisava eu citar, já era para a gente estar correndo aqui dando glória. Ele passa 40 dias com os discípulos e volta para o céu. Os anjos não sabiam no Antigo Testamento quem ele era. Era uma arma secreta de Deus. Agora, quando ele vai voltar para o céu, ele já vai voltar como guerreiro. Por isso que o Salmo 24, numa visão profética e poética, Davi escreveu: levantai, portais eternos, as vossas cabeças. Portões eternos. Veja que ele pega da eternidade. Não tem começo, não tem fim. Levantai as vossas cabeças e deixai entrar o Rei da Glória. Veja que há questionamento. E só se questiona quando não tem certeza. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, forte, poderoso na guerra e poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos, e deixai entrar o Rei da Glória. Quem é este? Segunda vez, o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora olha para aqui. Davi fala isso de forma poética. Porque por muitas vezes Davi cruzou os portões de Jerusalém triunfante das batalhas. E ele sabia que por mais alto que fossem os portões e mais largo, era insuficiente para conter a glória de um rei vitorioso voltando para a cidade. Então por isso que ele grita: portais, a eternidade, vocês não vão conter a glória dele. Então alarguem-se. Levanta a cabeça, se é alta, levanta mais. Se é larga, larga mais, porque vai entrar o Rei da Glória. Aí volta para Apocalipse 5. Os portões são abertos.
E quem vai voltando cheio de glória, com os despojos às nossas vidas. Aí um anjo corre direto onde João estava chorando, e já vem dizendo: João precisa chorar, mas não, ainda há esperança. O que é que houve? Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, e ele é digno de pegar o livro, de quebrar os selos e de ler o livro. Ele venceu, João. Ele foi morto, mas está vivo, e comprou para Deus povo, língua, raça e nação. Agora tem jeito. Aí o céu é impactado, porque a Bíblia diz que ele vai direto no que está sentado no trono, e pega o livro. Quando ele pega o livro, acontece a primeira vez na história bíblica uma revolução no céu, porque houve a fusão. O céu agora sabia quem era ele, Pai e Filho. Pela primeira vez, os seres viventes e os anciões adoraram outro ser. Eles se voltaram do trono, e quando viram o Cordeiro, disseram a ele, jogaram o joelho aos pés do Cordeiro e começaram a dar glória e a dizer: digno tu és de tomar o livro, de quebrar os selos e de ler o livro, porque tu foi morto, mas estás vivo, e com teu sangue compraste para Deus povo, negro, pobre, rico, prefeito, vereador, deputado. Agora todos vão ter acesso à glória de Deus. Agora vai ter acesso ainda à esperança. Você lembra que no começo só Lúcifer subia ao Monte Santo? Por isso que Davi começa o Salmo 24: quem permanecerá lá? Você lembra que só Adão adorava? Você lembra que só Arão entrava? Aí agora João diz que quando isso acontece no céu, o céu é impactado de grito de glória pelos anjos. Ele diz: miríades, milhares de anjos, toda a classe de anjo vinha cantando. Aí Deus disse: não, vamos aqui parar. Não só vai ser aqui não. Agora não tem mais limite, agora não tem mais jeito, agora não há mais condenação. Eles foram absolvidos para sempre. Agora não tem mais condenação contra eles. Então o que é, Senhor? Então vai, chama os peixes, chama as aves, chama quem está debaixo da terra, chama quem está na terra e chama para adorar. Aí João diz que além dos anjos, ele ouviu um cântico novo, um hino novo. E quem cantava o hino novo? Ele disse: os peixes, os pássaros, debaixo da terra, do céu. O grito era um: digno é o que está sentado no trono, digno é o Cordeiro. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor, porque ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Nós costumamos, e eu sou a favor, aqui está a maior mensagem da Bíblia. Por isso que Paulo disse: lembrem quem eram vocês. Antes, no passado, vocês viviam sem Deus, sem paz e não tinham esperança. Mas agora, por meio de Cristo, dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga: ah, mas agora. Mas fala com vida, diga: mas agora ninguém vai me segurar, filho, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Agora a esperança não é a independência, não é a crise, não é a circunstância que vai dar justificativa para você permanecer caído. Não, Deus não desiste de você. Quando o inferno dizia: esse negro não vale o que come, olha o que o Evangelho fez. Olha eu aqui, pregando para vocês. Cheguei antes de ontem da América, vou de novo para a semana, vou para a Europa, andando o mundo pregando o Evangelho. Quando eu ouvia nos meus 2 ouvidos: ah, nego, desiste, tem jeito para você, mas não. Mas quem está em Cristo sempre há esperança. Talvez você chegou aqui só um pedaço. Talvez você chegou aqui desacreditado, desacreditada.
Eu não vim te prometer chave de carro. Eu não vim te prometer, não. Eu vim te prometer um genuíno verdadeiro que vai te levar para o céu. E o resto é vantagem, é lucro. Então eu quero saber onde está o primeiro filho que decepcionado está. Eu quero saber onde está a primeira alma que chegou aqui sem esperança, mas que essa mensagem está tocando no seu coração, que ainda há esperança, porque agora há o sangue de Jesus diante de Deus ao teu favor. Nós somos criados para adorar. Nós somos criados para adorar. Estamos vivendo em muitos dias tem muitas igrejas, com todo respeito, que não adoram mais. Pessoas depressivas. Ei, gente, quando Deus te criou, Ele já fez você com direito à segunda chance. Ele já fez você sabendo, Ele pode desistir, mas eu não desisto dele. Ela pode desistir, mas eu não desisto dela. A pandemia veio aí, matou muitos nossos amigos e familiares. Empresas fecharam, comércios faliram. Mas nós fomos preservados. Então diga para quem está ao teu lado: se Deus me preservou, eu vou ser melhor do que o que eu era. Deixa eu ouvir o barulho de adorador, deixa eu ouvir o barulho dos adoradores, deixa. Eu quero saber onde está a primeira vida, ajuda ela aí. Você pode ter chegado aqui só aos cacos. Deus não desiste de você. Ainda há esperança. Se você olhar na Bíblia, só 3 sobreviveram: o amor, a fé e a esperança. E a esperança é a âncora da alma. Venha, filho, venha, filha. Eu estou aqui como voz. Eu estava orando hoje à tarde, e o Espírito Santo falava no meu coração sobre resgate. Você pode ter chegado aqui decepcionado, decepcionada. Eu quero saber onde está a primeira vida para voltar, a primeira vida para aceitar Jesus. Cadê você? Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. Venha, cadê você? Ajude, venha. Eu não vim com o propósito de emocionar você. Eu vim te mostrar esse evangelho genuíno e verdadeiro. Venha. Venha, filho, venha. O homem pode ter descartado, o homem pode ter te esquecido, mas esse evangelho que eu preguei de Jesus, ele nunca abriu mão de você. Você pode ter chegado aqui essa noite só o caco, só o bagaço. Ele é especialista nisso, ele é especialista nisso. Ainda há esperança. Ei, obreiro, você esqueceu que era obreiro, porque tiraram isso da tua mente. O Espírito Santo está me falando aqui, pela primeira vez eu vou fazer isso.
Você é obreiro. O homem pensou que tinha tirado o teu cargo, mas o Espírito Santo está devolvendo a você tudo que o homem tirou. Você está sendo renovado hoje, porque para Deus nunca vai deixar de haver esperança, porque o preço foi caro por você. Traz as vidas, traz. Venha. Ajuda. Agora é a nossa hora, é a nossa vez. Lembrem quem éramos no passado. Vivíamos sem Deus, sem paz e sem esperança. Mas agora, em Cristo, pela cruz, temos esperança, porque Ele é a nossa paz. Venha. 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 Pode cantar, filho. Eu quero ver você vir aqui. Já tem alguém? Tem uma alma, cadê a segunda? É você, cadê você? Força, ajuda ela, ajuda ele. Aí na rede social, já tem gente na rede social. Tem mais aqui. Vem, filha.